vídeo com informações importantes, temos mais desdobramentos do caso Pedro, do assunto Pedro. Vou contar para vocês aqui como o BAP, presidente do Flamengo e outras pessoas responsáveis pelo dia a dia do futebol, reagiram a toda essa situação envolvendo Pedro. Temos novidades sobre o Wallace e tem também Eric Pulgar e as notícias não são boas. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Antes de mais nada, galera, vocês lembram daquela informação que eu trouxe, que a empresa que comprou o mando do jogo entre Botafogo da Paraíba e Flamengo no dia 1º de maio pela Copa do Brasil, levou o jogo lá para o Maranhão, São Luís. Vocês sabiam que essa empresa ainda deve ao Flamengo R$587 mil, e o Flamengo decidiu, vai entrar na justiça. A empresa havia dito que pagaria nessa quinta-feira, dia 3 de julho, e até o momento o dinheiro não caiu na conta, e o Flamengo vai à justiça para cobrar essa empresa o valor de 587 mil. Eles pagaram 300 mil, ficou faltando o restante, e até agora não foi quitado ao Flamengo. Inclusive, essa mesma empresa está tentando comprar o mando de campo entre Santos e Flamengo no dia 16 de julho. O Flamengo, obviamente, não vai aceitar fazer mais nenhuma, digamos, parceria com essa empresa, até porque a empresa deve ao Flamengo. E eu entrei em contato com representantes da empresa que me confirmaram que o valor não foi quitado. Então, fica aí a informação para vocês. Agora, uma baita notícia que eu trouxe na noite de ontem. Eu já tinha gravado o vídeo dessa manhã, então não tinha como comentar, mas por isso que eu falo. Se vocês me seguem lá nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok, com certeza vocês ficam sabendo tudo em tempo real e depois eu gravo aqui no vídeo. Mas lá nas outras redes sociais eu publiquei o seguinte: uma boa notícia para o Flamengo, reforço nas arquibancadas. A raça rubro-negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, está de volta. O acordo já está assinado e será homologado nos próximos dias. A data da volta ainda não está confirmada, mas deve acontecer ainda em julho, inclusive no próximo jogo do Flamengo, no dia 12 de julho, que é contra o São Paulo. Em breve também terá o retorno da torcida Jovem Flá, que é outra importante torcida organizada do Flamengo. Esse retorno ficou para um segundo momento, mas as conversas estão evoluindo muito bem. Em breve teremos novidades. Lembrando que a diretoria do Flamengo colocou um responsável para ajudar nesse retorno da raça rubro-negra. Então, bem-vinda de volta à raça rubro-negra. Vocês fizeram e fazem muita falta as arquibancadas do Flamengo. Vamos botar aquela bateria, pô, aí esquece, é de arrepiar. Ai, meu Deus do céu, agora é outra história nas arquibancadas. Vamos falar agora de Wallace. Tem muita gente me perguntando se ele será vendido, papo de Wolverhampton, fui apurar no Flamengo e a informação que eu tive é que, pelo contrário, ontem, quarta-feira, dia 2 de julho, o empresário do Wallace esteve no Ninho do Urubu e conversou com o José Boto sobre a renovação de contrato. O que acontece? Ele tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2027, ainda é um vínculo longo. Porém, a multa rescisória dele atual para o mercado exterior é de 40 milhões de euros e 33 milhões de reais para o mercado nacional. Para aumentar essa multa do mercado nacional, por exemplo, a multa do mercado nacional, para vocês entenderem, é em cima do salário do jogador. É um cálculo que se faz em cima do salário do jogador. Aumentando o salário dele nessa renovação de contrato, a multa para o mercado nacional automaticamente aumenta e a multa para o mercado internacional é algo negociado. Atualmente, 40 milhões de euros é difícil alguém pagar, mas o Flamengo também vai aumentar. A ideia é estender o vínculo dele por mais um ano, até dezembro de 2028, e aumentando o salário dele, as conversas estão em andamento. Então, a princípio, o Flamengo não tem nenhuma intenção de vender o Wallace, a não ser que surja uma proposta muito boa e aí o Flamengo entenda que seja irrecusável. Mas, enfim, por enquanto, segue o Wallace. Outro atacante que tem dado que falar nas últimas horas é o Pedro. E a gente vai trazer no vídeo agora como a diretoria, a alta cúpula do Flamengo, quando eu falo alta cúpula é BAP e outras pessoas, vamos chamar de VP para vocês entenderem, vice-presidente, por exemplo, pessoas envolvidas com o futebol. Como eles reagiram toda essa situação após o Mauro César publicar nas redes sociais dele a conversa com uma pessoa, não mostrou a pessoa, com uma pessoa do Flamengo, o departamento de futebol do Flamengo, dizendo que gostaria de vender o Pedro por 15 milhões de euros, que aceitaria uma proposta e tal. O BAP
de maneira estratégica internamente, foi correr atrás para saber quem é. Já sabe quem é. E o entendimento dessas pessoas, da alta cúpula do Flamengo, foi uma conversa informal, não foi algo como se tivesse, vou utilizar o termo que me utilizaram quando eu conversei com essa pessoa. Vene, entendemos que foi como se fosse uma conversa de botequim. E aí o jornalista fez o papel dele no entendimento das pessoas, publicou a informação. Só que essa informação de a gente topa vender por 15 milhões de euros não é algo definido pela diretoria do Flamengo. É uma visão, uma opinião dessa pessoa, dessa respectiva pessoa. Essa pessoa, entre aspas, levou um esporro, levou uma chamada e foi aconselhado que ele não fale mais com jornalista, não converse mais com ninguém, até para evitar esse tipo de constrangimento com o jogador, porque expôs o jogador e, querendo ou não, expôs o Felipe Luiz, né, que é o treinador que não utiliza o Pedro atualmente, e fica parecendo que o Felipe Luiz quer tirar o Pedro do Flamengo, que quer se livrar do Pedro, ou, enfim, não quer contar com o Pedro. Então é algo que está sendo contornado internamente, digamos assim, mas foi dessa maneira que o BAP e os VPs reagiram, correram para tentar botar panos quentes na situação. Vene, essa pessoa vai ser demitida? Eu não acredito nisso, de verdade, por conta dessa situação. Mas fica aí a informação para vocês que me perguntaram sobre isso. Agora vamos falar do Eric Pulgar. O Flamengo emitiu um comunicado, tá? Atualizando a situação dele. O Clube de Regatas do Flamengo informa que a cirurgia realizada no meio-campista Eric Pulgar no Chile foi concluída conforme planejado e sem intercorrências. O procedimento visa corrigir uma lesão no quinto metatarso do pé direito, sofrida na partida contra o Bayern de Munique. O médico do Flamengo, o Dr. Fernando Sasaki, manteve contato com o responsável pela operação, Dr. Christian Ortiz, e teve acesso ao raio-x pós-operatório, que confirmou o êxito da intervenção. Eric permanecerá em repouso programado no Chile pelos próximos dias para acompanhamento do pós-operatório. Em seguida, retornará ao Rio de Janeiro para dar continuidade ao seu processo de recuperação sob supervisão do Departamento Médico do Flamengo. Eu já expliquei para vocês que eles operaram, que o Pulgar operou no Chile com esse médico, Christian Ortiz, que é da confiança dele, a pedido do atleta. O Flamengo aceitou. Mesmo o Fernando Sasaki, para quem não conhece, é um ortopedista, todo mundo elogia e a especialidade dele é justamente pé. Mas mesmo assim o Pulgar preferiu operar com outro médico da confiança dele lá no Chile. O Flamengo autorizou e obviamente vai ficar acompanhando de perto. E aí a grande pergunta é, na nota não fala o prazo de retorno. Porém, eu no meu papel, Vene Casagrande, no meu papel para poder deixar vocês muito bem informados, eu fui apurar essa situação. E o que me falaram Vene, 3 meses fora, pelo menos. Não é nem 2 meses pelo menos não, 3 meses pelo menos. Tá bom, estamos no começo de julho, agosto, volta em outubro. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um jogador para essa posição. É o momento de La Cruz assumir e ter oportunidade. Beleza. A parte física dele vai aguentar? Ele vai conseguir dar conta do recado? A exigência que é o futebol brasileiro, estamos falando de um segundo semestre com um jogo atrás do outro e jogos extremamente importantes. Fase decisiva da Libertadores, da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, confronto direto. Eu acho arriscado apostar em De La Cruz e nessa sequência que ele dificilmente terá, pelo menos na minha visão. Porém, quero a opinião de vocês também. O que vocês acham? O Flamengo tem que contratar? Lembrando que o Flamengo perdeu Pulgar e Gerson já. É um time totalmente diferente a partir desse segundo semestre. Meio campo diferente. De La Cruz junto com Jorginho, Everton Araújo, Alan, enfim. Vamos para as informações. Eu vou começar falando dessa situação do Pedro, que está dando o que falar aí nas últimas horas. Comentei na minha introdução aí que o Mauro César respondeu a nota oficial do Flamengo, dizendo que, enfim, a nota é ridícula e tal, e ele mostrando prints de conversas com uma pessoa enorme do Flamengo, uma pessoa que, enfim, faz parte do departamento de futebol do Flamengo. Ele não disse o nome de quem é e tal. Muita gente está supondo que é o Boto, supondo que é alguém do scout. Enfim, fato é que eu vou dar minha opinião sobre essa situação. Isso já aconteceu comigo uma vez, inclusive, na verdade, recentemente 2 vezes. Eu vou trazer os 2 casos. Quando eu trouxe a informação que o Alacian estava fora da lista de relacionado do Felipe Luiz por um determinado período, por conta da forma que ele estava treinando e também envolvendo uma briga com Joshua, o jogador tentou negar publicamente, sendo que o jogador havia me confirmado que de fato teve a briga com o companheiro dele. Eu simplesmente respondi uma publicação com um print da conversa dele. Mas por que eu fiz isso? Porque o Alacian em nenhum momento é minha fonte, ou foi minha fonte. Eu não vou ficar perguntando coisas a jogador. Então eu fui, expus o jogador
E aí ele parou de tentar desmentir, porque ele próprio havia me dito que tinha brigado com o companheiro dele. Beleza. Numa outra situação que aconteceu foi envolvendo o Vitor Hugo, jogador que está sendo vendido aí pelo Flamengo, tá? Tá indo lá para o Famalicão de Portugal. Quando ele estava no fim do empréstimo dele ao clube turco, eu noticiei que o Flamengo não iria utilizá-lo após o empréstimo, a partir de agora de julho, porque ele não se encaixa no estilo de jogo do Felipe Luiz na visão do departamento de futebol do Flamengo. No dia seguinte, teve jogo do Flamengo, fizeram essa pergunta ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Felipe Luiz, obviamente, jamais ia dizer que não ia contar com o jogador porque ia desvalorizar um ativo do Flamengo. Felipe Luiz foi e falou, não, ainda não pensei sobre isso, é um jogador interessante, blá, 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 blá. E aí, várias pessoas, inclusive um familiar dele, veio me criticar dizendo, tá vendo? Fake news, isso não procede. E o que aconteceu? O jogador retornou do empréstimo, está sendo negociado. E já a gente vai falar o modelo de negócio. Calma. Em nenhum momento eu expus conversa. Por quê? Isso foi uma fonte que me contou. Assim, a fonte pode errar? Claro que pode. Eu não estou partindo do princípio que toda fonte vai te falar algo certo, verdadeiro. As coisas mudam muito rápido. Agora, eu entendo que, se eu não confio na fonte, eu paro de falar com ela. Eu, Vini Casagrande, eu jamais ia expor a conversa com a minha fonte. Naquele momento eu falei, vamos ver, o futuro dirá. Se o Vitor Hugo tivesse sido utilizado por Felipe Luiz, eu jamais ia contar com essa fonte. Mas isso é a minha linha de raciocínio, isso aqui não é uma crítica ao Mauro, muito pelo contrário, tá? Repito, Mauro César é uma referência no jornalismo, um cara que eu acompanho há muito tempo, um cara que, teoricamente, me ensina de uma maneira indireta. Agora, isso não quer dizer que eu tomaria essa decisão. Ele tomou essa decisão, expôs. Agora, já que expôs, o Flamengo internamente precisa entender. Vem cá, quem falou isso pro cara? Porque está desvalorizando o atacante do Flamengo. Tudo bem que ali na conversa, enfim, pode ter sido uma opinião da pessoa, não sei. Fato é que o clima está pegando fogo nos bastidores envolvendo essa situação. O Pedro está insatisfeito? Claro que está insatisfeito. Ele está jogando pouco. E ele não está insatisfeito apenas por jogar pouco. Ele está insatisfeito já há muito tempo, quando eu contei para vocês que ele tinha uma renovação combinada com a antiga gestão, e aí mudou a gestão, ele se machucou, mudou a gestão, ele volta muito bem, os empresários vão no Flamengo e falam, vem cá, a gente tinha um acordo. O José Boto deu sim para os empresários, mas quando bateu no BAP, a renovação não foi aprovada. Então ele está insatisfeito por vários motivos. Vai sair? Não é fácil sair do Flamengo, não. Tem que chegar uma proposta muito boa. Vai renovar? Aí eu não sei também. Só o tempo dirá. Tem chance de ele sair de graça? Ele pode sair de graça se ele não renovar o contrato, mas é um jogador que hoje, de fato, não vem jogando e que ele deve estar insatisfeito. E eu espero que ele esteja insatisfeito, porque eu, particularmente, não acho bacana um profissional, um jogador, entrar na zona de conforto e aceitar demais o banco de reservas. Espero que ele esteja satisfeito e que ele corra atrás no dia a dia do Flamengo para poder voltar a ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Dito isso, galera, rapaz, recebi uma informação boa aqui, mas não envolve Flamengo, não. Carlos Vinícius, muito próximo de ir para o Corinthians. Já eu vou publicar essa informação nas outras redes sociais ao vivo para vocês. Quem pode estar de saída do Flamengo é Juninho, jogador que acabou de chegar ao Flamengo, e ele tem 2 propostas para poder ir para a Arábia Saudita. O Flamengo recebeu as 2 propostas. Os clubes são Al Riyadh, RYADH e Najama SC. Os 2 clubes querem o Juninho por empréstimo, pagando pelo empréstimo, tá? Sem opção de compra inicialmente. Os empresários do atleta confirmam as propostas, confirmam que as propostas foram enviadas ao Flamengo e agora vão sentar com o Flamengo. Acham que é uma operação extremamente difícil de acontecer, porque o jogador acabou de chegar, mas o jogador toparia ir para a Arábia Saudita. Agora, os empresários vão conversar com a diretoria do Flamengo para entender se o Flamengo topa fazer ou não. O jogador topa, tá? Por empréstimo, e o Flamengo receberia uma compensação muito boa. A palavra utilizada aqui pela pessoa é uma compensação financeira muito boa para poder liberar o Juninho por empréstimo. A ver se o Flamengo vai topar fazer esse negócio. Nós vamos atualizando aqui para vocês. Inclusive, eu quero saber de vocês.
Vocês acham que o Flamengo faria certo em emprestar o Juninho? Jogador que chegou 5 meses atrás, não se firmou até o momento. Será que pode se firmar ainda ou não? Perdeu espaço? Quero a opinião de vocês em relação a esse jogador. Pessoal, Pulgar. Por que o Pulgar vai operar no Chile? Eu apurei que foi um pedido do próprio jogador. Pediu a diretoria do Flamengo para operar no Chile, lembrando que ele é chileno, com um médico da confiança dele. Lembrando que o Flamengo tem como chefe do departamento médico do futebol Fernando Sasaki, ortopedista especialista em lesões no pé. Então, por isso que me chamou a atenção. O jogador pediu, a diretoria entendeu, beleza, é médico da sua confiança, ok, a gente vai mantendo um contato com ele, isso me relataram no Flamengo, a gente vai mantendo contato com ele, beleza, você pode operar lá, não tem, entre aspas, nenhum problema. Então, fica aí a informação, não foi o Flamengo que mandou ele para lá, foi um pedido do próprio jogador para poder operar com um médico da sua confiança. Para finalizar nosso vídeo, galera, a imprensa italiana dizendo que o Wesley pode ir para Roma. A informação que eu tenho é o Everton, da Inglaterra, que tem o mesmo dono da Roma, demonstrou interesse em Wesley, acenou com uma proposta de 18 milhões de euros, falou para o Flamengo, a gente topa pagar no Wesley 18 milhões de euros porque a gente quer emprestá-lo para Roma. São os mesmos donos, Everton da Inglaterra e Roma da Itália. E aí o Flamengo falou, não, 18 milhões de euros não. Esse valor está muito abaixo do que a gente deseja por ele. Lembrando, o Flamengo já falou publicamente, quer vender o Wesley por 30 milhões de euros. Vene, você acha que alguém vai pagar 30 milhões? Eu não acho. Sendo bem sincero, sendo bem honesto, embora seja um jogador extremamente valorizado, mas eu não acho, espero que eu queime a língua, que eu erre, mas eu não acho que irão pagar 30 milhões de euros, sobretudo por conta das atuações do Wesley. Ele foi mal na Copa do Mundo de clubes? Não, mas mostrou que tem muito a melhorar ainda, sobretudo o lado mental. Um jogador que errou contra o Chelsea, embora tenha feito uma grande partida, mostrou resiliência, mostrou poder mental, inclusive, de saber lidar com o erro, mas também foi mal contra o Bayern de Munique, mostrou nervosismo, mostrando que ainda tem muito a evoluir. Mas, posso estar errado. Porém, até o momento, ninguém ofereceu 30 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo viveu nesta semana uma das maiores turbulências nos bastidores desde o início da atual gestão. O estupim, a situação envolvendo Pedro, ídolo recente da nação e peça-chave da equipe nos últimos anos. Tudo começou com a revelação de que um integrante do departamento de futebol teria dito a um jornalista que aceitaria vender o camisa 9 por 15 milhões de euros. A informação caiu como uma bomba na Gávea. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, reagiu com forte incômodo ao saber da conversa informal que vazou para a imprensa. O desconforto se espalhou, e Felipe Luiz também ficou visivelmente irritado com a exposição desnecessária de um jogador tão representativo. O clube, então, agiu rápido para conter a crise, identificou o responsável pela declaração, conversou com Pedro e decidiu emitir uma nota oficial à imprensa garantindo que o atacante segue nos planos e não está à venda. Nos corredores do Ninho do Urubu, a sensação é de que a situação foi conduzida com amadorismo por parte de quem deveria proteger o ambiente interno. BAP, que não havia sido consultado sobre qualquer movimentação de venda envolvendo Pedro, tratou de reafirmar sua confiança no elenco e, principalmente, no camisa 9. Para ele, se há alguém realmente disponível para negociação neste momento, é o lateral direito Wesley, com valor estipulado em 30 milhões de euros. Pedro, por sua vez, ficou surpreso com a notícia e reafirmou o desejo de permanecer no clube, mesmo insatisfeito com os minutos em campo. Em paralelo, há um incômodo por parte do staff do jogador, já que uma negociação de renovação havia sido iniciada no começo do ano, mas foi abruptamente congelada por José Bota, com a justificativa de aguardar o retorno do atleta da lesão. Esse retorno aconteceu em abril e, desde então, o silêncio foi total. Dentro de campo, o cenário também é delicado. Pedro, que chegou a ser titular absoluto e até convocado para a seleção em 2024, perdeu espaço em 2025. Depois de voltar de uma lesão no joelho, marcou 2 gols em sua reestreia contra o Corinthians, mas não conseguiu manter o mesmo desempenho nos jogos seguintes. Desde então, foi relegado ao banco em partidas decisivas, como contra Palmeiras e LDU. Na Copa do Mundo de Clubes, só foi titular nos duelos contra Esperance e Los Angeles FC, adversários mais fracos. Em 20 jogos desde seu retorno, foi titular em apenas 8, com 5 gols e 3 assistências. A comissão técnica entende que deu chances ao atacante, mas optou por outras formações em momentos importantes por considerar que o estilo de jogo de Pedro não se encaixa no modelo proposto por Felipe Luiz. A grande questão está no estilo de jogo implementado por Felipe. O técnico exige intensidade máxima, principalmente na pressão pós-perda e na recomposição defensiva, características que não são os pontos fortes de Pedro. Além disso, o encaixe com Arrascaeta, outro titular quase intocável,
dificulta ainda mais a permanência do camisa 9 entre os 11. A comissão técnica também admite que o time foi moldado durante a ausência de Pedro, e a atual estrutura privilegia jogadores de maior mobilidade no setor ofensivo. Mesmo com elogios públicos ao atacante, Felipe ainda não encontrou uma forma de integrá-lo plenamente ao seu esquema. A torcida, que já viu Pedro decidir inúmeros jogos, assiste tudo com perplexidade e começa a temer uma saída precoce do artilheiro, que já custou 14 milhões de euros em 2020 e tem contrato até 2027. Com o elenco de folga após o retorno dos Estados Unidos, a expectativa é de que a reapresentação no sábado seja marcada por conversas internas, reuniões de bastidores e, quem sabe, até uma tentativa de reconciliação definitiva entre Pedro, a comissão técnica e o departamento de futebol. A diretoria entende que é hora de reorganizar a casa, acalmar os ânimos e passar uma mensagem clara. O Flamengo precisa de todos unidos para seguir forte nas 3 frentes da temporada: Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A novela envolvendo Pedro escancarou o quanto o clube ainda precisa melhorar sua comunicação interna e reforçar o compromisso com seus jogadores. Porque no Flamengo, onde cada detalhe é amplificado, qualquer ruído pode virar crise. E nessa fase decisiva da temporada, o que menos a nação quer é turbulência fora de campo. Perguntar ao ChatGPT.